Salmo de número 73, abra sua Bíblia, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Verso 21, quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Oh, aleluia. Curve a tua cabeça. Pai, o teu povo está desejoso em ouvir a sua voz. Eu nada tenho, Senhor, para oferecer a eles, mas aqui dentro o meu coração está tranquilo, porque a estrela é o Senhor. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem renova. E a tua palavra nos ensina que quando o Senhor quer operar, não existe quem consiga impedir o Senhor. Então nesta noite eu te peço, inunda os nossos corações com a sua presença. Senhor, batiza pessoas aqui com teu Espírito nesta noite. Salva, Senhor, aqueles que entraram aqui, talvez, que um dia se afastaram da sua presença. Que nesta noite o Senhor os conduza para o abraço que só o Senhor sabe dar. Deus, enquanto eu estiver apregoando a sua palavra, que a sua glória seja notória nesta casa, que a tua unção, Senhor, abrace os meus irmãos que me ouvem nesse momento, e que as lágrimas que estavam presas, Senhor, elas comecem a ser destravadas, que eles já comecem a sentir um arrepio na pele, que o grito que estava preso na garganta já comece, Senhor, a sair, que gritos de glória a Deus, de aleluia, já comecem, Senhor, a ecoar nessa igreja, e que nesta noite o Senhor, Pai, se manifeste de uma maneira tão poderosa, a ponto de fazer aqueles que entraram aqui rastejando, saírem daqui de pé, como gigantes da sua presença, pois assim eu creio, e em concordância nós oramos, e te agradecemos, em nome de Jesus, e somente quem concorda diz, amém. Toma o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Preste atenção, eu quero que você caminhe comigo em um momento difícil, um momento sombrio, um período conhecido como de sacerdotes corrompidos, homens que, debaixo de desobediência, sem ouvir o Senhor, sem se importar com aquilo que é santo, levaram o povo de Deus para o campo de batalha. Junto com o povo de Deus, eles levam a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Os inimigos que estão no outro acampamento escutam o grito de alegria deles, porque eles estavam comemorando. Eles já haviam vivido um meio massacre, só que a Arca da Aliança estava chegando no arraial, e eles começam a gritar dizendo: agora ficou difícil para os inimigos, porque Deus está conosco, e certamente nós iremos massacrá-los. Eles começam a gritar de alegria, e do outro lado o exército inimigo está ouvindo os gritos que vinham do acampamento, e eles pensam: certamente os deuses deles desceram no acampamento, e acabou para nós, mas se é para perder, perderemos como homem. E eles vão para cima do exército de Deus. Pastor, o que acontece? O exército de Israel é massacrado. Junto com o massacre, Ofni e Finéias são mortos, a Arca da Aliança é roubada, inicia-se um tempo muito difícil, um tempo conhecido como Icabô, e foi-se a glória de Deus. Os anos vão passando, um homem está sentado no trono, esse homem tem coroa na cabeça, tem vestes reais, esse homem tem tudo que um homem daquele tempo poderia desejar. Ele tem ouro, ele tem prata, só que em momento algum da sua trajetória como rei, ele se preocupa em buscar aquilo que era mais importante, que era a Arca da Aliança, que um dia havia sido perdida. O final triste da história desse homem todos conhecem.
ele é rejeitado pelo próprio Deus. Os olhos de Deus, pastor Josué, não estão mais no ambiente de luxo. Os olhos de Deus estão no pasto, no meio do anonimato. Tem um menino, franzidinho, atrás das ovelhas malhadas. Ele tem um instrumento na mão, ele tem a sua harpinha, ele está dedilhando ela. Ele não tem ideia do que está acontecendo, mas os olhos de Deus estão sobre ele. Deus decide arrancá-lo do monturo e fazê-lo assentar entre os príncipes da terra. A sua trajetória de vida agora é totalmente alterada, porque ele sai do pasto para o palácio. Ele olha para tudo aquilo que estava ao seu redor, e ele tem uma coroa na cabeça, ele tem um anel no dedo, ele tem vestes reais, ele tem ouro, ele tem prata, ele tem fama. Quando sai no terraço do seu palácio real, as pessoas o ovacionam. Todos sabem o seu nome, a sua fama de guerreiro ecoa pelos 4 cantos. Só que este homem, durante a madrugada, eu imagino que ele perde o sono, porque ele tinha tudo aquilo que o homem desejava ter, mas aquilo que o seu coração mais desejava estava faltando. Ele sabe que a Arca da Aliança não está ali, e se você for estudar a história desse rei, você vai ver que esse mesmo homem, no momento que ele é repreendido por Natã, depois de ter premeditado um assassinato, depois de ter adulterado, este homem, depois de ser repreendido, ele vai se prostrar e olhar para Deus e vai dizer: Deus, pode levar a coroa, pode levar o anel do meu dedo, Senhor, pode levar o ouro, pode levar a prata, pode levar a minha fama, leva, Senhor, tudo que eu tenho, que os homens admiram, mas, Senhor, por favor, não retires de mim a presença do teu Espírito. Por que esse homem adúltero, assassino, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque se você olhar na Bíblia, você nunca vai encontrar um rei tão apaixonado por Deus como foi Davi. Davi olha para Deus e ele sabe que a Arca da Aliança não está ali. Davi vai se preparar para buscar a Arca da Aliança e trazê-la novamente para a cidade. Ele começa a organizar cada detalhe. Ele sabe que precisa de músicos, afinal, a Arca da Aliança seria conduzida no meio de muita adoração. Ele prepara tudo, os músicos estão preparados, seus instrumentos estão afinados, mas ele precisa de um maestro para reger aquele coral, que faria parte da procissão mais linda que eu encontro na história bíblica. De repente, um nome vai chegar até os seus ouvidos. Que nome? Asaf. Pastor, mas quem era Asaf? Um homem da tribo de Levi, um homem que ele conhecia Deus, ele amava o Senhor, um homem que seria conhecido como maestro, capaz de atrair o céu para a terra. Esse homem, ele era diferente, porque além de ser um maestro na procissão que conduziria a Arca da Aliança de novo para Jerusalém, ele também seria um maestro que ficaria responsável pela adoração dentro do tabernáculo de Davi, depois que a Arca da Aliança chegasse em Jerusalém. Mais tarde ele também seria o homem que ficaria responsável por reger 4.000 músicos dentro daquele que seria conhecido como Templo de Salomão mais tarde. Pastor, então ele era um grande maestro. Sim, ele era um maestro, mas ele não era só isso, porque ele também era profeta. Davi, quando chama os músicos, Davi era bem claro, dizendo: eu quero homens que profetizem com instrumentos e com música. Pastor, então ele era um maestro, ele era um profeta, sim, mas ele não era só isso, ele também era um poeta. Se você pegar para ler os Salmos, você vai ver que uma boa parte dos Salmos foi esse homem chamado Asaf que escreveu. Pastor, então ele era um maestro, ele era um profeta e um poeta? Sim, mas ele não era só isso.
ele também era um professor de música. Mas não era também só mais um professor de música, não. Ele era um homem que mal sabia ele, mas ele deixaria um legado. Por quê, pastor? Porque depois do exílio babilônico, o templo seria reconstruído de novo. E quando a organização de toda adoração fosse ser feita, eles escolheriam homens da linhagem de Asaf. Pastor, então ele era um maestro, um profeta, um poeta. Ele era um homem que deixaria um legado, mas ele não era só isso. Ele era uma coisa que é muito difícil de ser. Como assim? No meio dos 4.000 músicos que ficariam sob a sua responsabilidade, estariam 4 filhos de Asaf. Então ele era um exemplo dentro da sua própria casa. Pastor, mas que homem extraordinário! Que história que ele tem com Deus, sim, e eu quero te contar mais, eu quero que você caminhe comigo, e que você comece a avistar de longe, o quê? Um templo luxuoso, há uma movimentação gigante ao redor dele. Eu quero que você entre comigo dentro do templo, as paredes todas abertumadas em ouro, 4.000 músicos, com instrumentos nas mãos, esperando uma ordem, para que começassem a adorar ao Senhor. De repente, eu imagino que alguém vai dizer: olha, a Arca da Aliança está chegando. Afinal, estamos falando da inauguração do Templo de Salomão. Eu não sei como foi dito isso, mas eu imagino Asaf na frente de 4.000 músicos, dizendo: se preparem. Ele vai começar a mover as suas mãos, 4.000 músicos vão começar a tocar os seus instrumentos. Você consegue ouvir o som dos 4.000 instrumentos subindo? Pastor, o que acontece? A Bíblia diz que quando a adoração começa a subir, a glória de Deus se manifesta de uma forma tão poderosa dentro do templo, que nem mesmo os sacerdotes que ali estavam conseguiam permanecer de pé, porque tamanha era a glória do Senhor naquele lugar. Pastor, mas calma aí, então esse homem tinha uma intimidade diferente com Deus? Tinha. Ele conseguia atrair o céu para a terra, ele entendia sobre adoração. Pastor, mas que história linda, eu não sou nem 1% do que esse homem era, mas eu quero chegar em uma parte que te mostra que ele era como eu e como você. Eu quero que você acorde agora, junto com ele, no mesmo cômodo. Você consegue ver ele indo até a janela? Você consegue vê-lo abrindo a janela? O sol está brilhando, mas o seu semblante está decaído. Não há alegria, porque ele acordou vivendo um dia diferente. Ele estava vivendo um grande conflito interno. Sabe aquele dia que você acorda, parece que o seu cabelo não se acerta, roupa nenhuma fica boa, você não tem vontade de levantar da cama, levanta porque é obrigação. Eu imagino que ele acorda em um dia como esse, e ele está indo para o templo. Só que os seus olhos não estão mais no alto, os seus olhos estão embaixo. Ele está olhando ao seu redor, e tem algo que está tirando a sua paz, porque ele está olhando para Deus e dizendo: Deus, por quê? Que eu que vivo dentro do templo, por que eu que te entreguei os melhores dias da minha mocidade, por que eu que abri mão de muita coisa, por que eu que atraio o céu para a terra, porque eu que tenho essa intimidade com o Senhor, por que eu não tenho e o ímpio tem? Por que para mim é tudo tão difícil? Por que para o ímpio tudo é tão fácil? Por que, Senhor? Asaf, por um momento, permite que a sua adoração na terra seja condicionada às coisas que são daqui. E quando isso começa a acontecer, a necessidade terrena silencia a sua adoração, que deveria estar condicionada às coisas do alto. Ele entra dentro do templo e ele está carrancudo, como muitos crentes que nós
Um dia já percebemos, ele não está mais tocando o seu instrumento. Eu imagino os 4.000 músicos olhando para ele dizendo: e aí, chefe, nós vamos cantar o que hoje? E ele dizendo: não quero papo, não fale comigo. Eu imagino que ele se assenta em algum cantinho e ele está bicudo, ele está cheio de justificativas para o silêncio da sua adoração. Ele está olhando para Deus e está dizendo: Deus, se o Senhor não me der, eu não adoro. Se o Senhor não fizer, eu não adoro. Senhor, eu não mereço passar por isso. Eu tenho intimidade com o Senhor, o ímpio não. Se é para alguém ter, eu sou essa pessoa. E eu perguntei: Deus, por quê? Que este homem que tinha tanta intimidade com o Senhor, por que esse homem que tinha essa história linda com o Senhor, que conhecia tudo sobre adoração, que sabia quem o Senhor é, por que ele permitiu que a sua adoração fosse silenciada? Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Ele disse: filho, ele atrai o céu 100% para a terra, mas ele não está 100% atraído pelo céu. E eu disse: Senhor, me mostra na Bíblia alguém que além de atrair o céu 100%, também era atraído pelo céu. E Deus me mostrou. Eu quero que você caminhe comigo. Para onde, pastor? Atos 16. Tem alguém com as costas sangrando lá. Tem alguém que acabou de ser chicoteado. Tem alguém que acabou de ser humilhado em praça pública. Ele está amarrado dentro do cárcere. Junto com ele tem um companheiro. Pastor, ele estava dizendo que aquele era o fim. Eu tenho certeza que ele estava triste. O Senhor acabou de dizer que ele não merecia ter passado por aquilo. Ele tinha motivos para desistir. Tinha. Ele poderia dizer: Deus, eu não fiz nada demais. Eu apenas libertei uma moça que estava sendo usada com um espírito de adivinhação. Me chicotearam em praça pública, me lançaram no cárcere. Senhor, eu vou aproveitar a minha vida, eu não mereço passar por isso, eu não quero mais. Pastor, é isso que ele faz? Não, mesmo com as suas costas sangrando, mesmo amarrado, mesmo lançado no cárcere, ele olha para o amigo dele, para o seu companheiro e diz: ei, está doendo, está latejando as costas. E aí, o que a gente faz? Eu tenho uma ideia, vamos adorar. Eu não sei o que eles cantaram, mas se o Delino Marçal existisse naquela época, eles cantariam algo mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor permanece sendo Deus. Nós não te servimos por aquilo que o Senhor nos dá. Nós te servimos por aquilo que o Senhor é. Qualquer um olhando para a situação deles vai se comover e vai dizer: que estrutura é essa? Estrutura de quem tem um propósito. Eu não estou falando de crentes que condicionam a sua adoração às coisas que são da terra, porque nos nossos dias nós vemos muitas pessoas sendo silenciadas porque perderam um carro, porque perderam a casa, porque caluniaram, porque ouviram o que não devia, porque pessoas dentro da igreja não cumprimentaram ela com a paz do Senhor, coisas que são motivo suficiente para entrarem dentro do templo dizendo: não canto mais, não faço mais, eu tentei, mas pisaram em mim, eu me levantei, mas não valorizaram, eu fui, mas olha o que fizeram comigo. Eu não estou falando de alguém que tinha uma estrutura tão frágil assim. Eu estou falando de alguém que estava com as costas rasgadas pelo chicote, de alguém que estava dentro do cárcere e que mesmo assim levanta a sua voz e começa a adorar. Pastor, mas a vida dele era fácil. Ah, é? Caminha comigo. Para onde nós vamos, pastor? Vamos para Atos 16. Pastor, o que tem lá? Tem um homem caído no chão, totalmente desfigurado a pedrada. Pastor, o que aconteceu com ele?
Ele estava entrando numa cidade chamada Listra. De repente tinha um homem paralítico na porta. Ele olhou para aquele homem e disse: levanta e anda. Na mesma hora o moço levantou. Os judeus de Antioquia que ali estavam instigaram uma grande multidão contra ele, e ele foi apedrejado, foi dado como morto. Pegam ele pelo calcanhar e começam a arrastar ele para fora da cidade. Pastor, mas o que aconteceu? Escute, os discípulos vêm e se posicionam ao redor dele. E aí, pastor, de repente, ele se levanta como se nada tivesse acontecido. Mas escute uma coisa, eu não estou falando de uma situação simples. Eu estou falando que uma grande multidão o apedrejou. Só que pense comigo, se nós que aqui estamos escolhermos uma pessoa aqui dentro, colocarmos esta pessoa no canto dessa parede, e cada um que aqui está, pastor, a pegar uma pedra nas mãos, e nós arremessarmos contra essa pessoa, no mínimo, o rosto dessa pessoa ficará desfigurado, alguns ossos serão quebrados, dificilmente esta pessoa escapará com vida. Mas a Bíblia não diz que é somente esse número de pessoas que está aqui hoje. A Bíblia diz que é uma grande multidão. Você tem ideia de como ele ficou? Você tem ideia de como ficou o rosto dele? O corpo dele? No mínimo, uma pessoa que tem uma experiência traumática, quando cai de moto, ela não quer mais andar de moto. Ela passa dias tendo pesadelos com aquilo que ela acabou de vivenciar. Quem é assaltado, geralmente, começa a pegar pânico, não quer mais passar por aquilo. Todas as pessoas que têm alguma experiência traumática, ficam com algum tipo de sequela. Eu estou falando de um homem que acabou de ser apedrejado, que de repente se levanta do nada, olha para os discípulos, todo mundo espantado olhando para ele. Ele tinha motivo para desistir? Tinha. Ele poderia olhar para Deus e dizer: Deus, eu vivo de prisão em prisão, eu vivo de apedrejamento em apedrejamento, me cospem, me chicoteiam, se levantam contra mim, me caluniam, querem a minha cabeça, se levantam fazendo todo tipo de mal, e eu tenho que suportar. Senhor, eu não quero mais. Ele poderia ter dito, Senhor, chega, eu vou viver a minha vida, eu não aguento mais passar por isso. É muita pressão, é muita perseguição, é muita gente se levantando contra. Pastor, é isso que ele faz? Não, ele levanta totalmente ensanguentado. Ele levanta, eu tenho certeza que com algum osso quebrado. Só que mesmo assim, mesmo sentindo dor, mesmo sangrando, mesmo tendo passado por um apedrejamento, ele olha para os discípulos e diz: ei, não se importem com isso, porque ainda que seja no meio de perseguições, de traições, de pedradas, de chicotadas, ainda que seja no meio de tudo que eu tenho vivido, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Que estrutura é essa? O que é que esse homem viu? Caminhe comigo, para onde nós vamos? Vamos para Filipenses, capítulo de número 1. Pastor, quem está lá? Esse homem chamado Paulo. Pastor, calma. Eu tenho certeza que ele está na praia, deitado numa rede, tomando água de coco. Pastor, ele está de férias. Algum rumo tomou a vida desse homem. Ele já não é um garotão, agora ele já é um senhor. Eu tenho certeza que a vida está mais calma, está mais tranquila. Pastor, me conta onde ele está. Ele está dentro da prisão em Roma. Ah, pastor, agora eu tenho certeza, ele já é maduro, é experiente, ele não vai mais querer nada com nada. Eu tenho certeza que ele está revoltado, dizendo: Deus, até na velhice eu não tenho paz. Chega, já produzi muito, eu vou viver os dias que me faltam, eu vou mudar de vida, eu vou seguir outra profissão. Pastor, é isso que ele faz? Não. Pastor, o que esse homem está aprontando?
ele está com uma pena na mão. Essa pena está com a sua ponta suja de tinta. Ele tem uma folha em branco e ele está escrevendo para a igreja. Pastor, o que ele escreve é a carta de demissão, de desistência. Não, ele vai dizer o seguinte: escutem, o viver para mim é Cristo. Paulo, mas você não está entendendo, Paulo. Você vive de prisão em prisão. O negócio está estreitando para o teu lado. Vão te matar. Se eu morrer, para mim é lucro. E ele continua dizendo: na verdade, pera, eu não sei se eu prefiro morrer para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou se eu continuo na carne para ensinar vocês o que é ter uma verdadeira estrutura de adorador. Que estrutura é essa? Imparável. Chicoteavam, ele não paravam. Apedrejavam ele não parava. Prendiam ele, mesmo preso, ele não desistia. Eu perguntei para o Espírito Santo, e eu disse: Deus, o que foi que este homem viu? O que foi, que revelação ele teve para ter uma estrutura tão forte assim? E o Espírito Santo me levou até um texto, 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo começa escrevendo e dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu, e a este homem foram lhe dadas revelações extraordinárias. E eu disse: Deus, que homem é esse? Que homem é esse que foi levado ao terceiro céu? E no mesmo capítulo ele continua dizendo: e para que eu não me ensoberbecesse com as revelações que me foram dadas, me fora posto um espinho na carne. Se você puxar esses 14 anos aos quais ele se refere, eu não tenho exatidão, mas eu quero usar isso aqui agora, para que o teu coração seja incendiado. Vamos voltar no dia que ele foi apedrejado? Vamos, pastor. Você está vendo ele totalmente ensanguentado, totalmente desfigurado. Os discípulos estão ao redor dele. Só que eu imagino que naquele momento o corpo estava ali, mas Paulo já não estava. Pastor, como assim? Você imagina Paulo no terceiro céu, acabou de ser apedrejado, experiência traumática, Jesus se manifestando para ele no terceiro céu. Eu imagino Jesus olhando para ele dizendo: e aí, Paulo, como que estão as coisas lá embaixo? Senhor, eu acabei de ser apedrejado. Ah é, Paulo? Me conta mais. Acabei de sair da prisão. Ah é? E a novidade, Paulo? Acabei de ser chicoteado, não faz muito tempo. Está gostoso? Senhor, eles só me perseguem. Eu não posso falar o seu nome, que já tem alguém com pedra na mão. Ah é, Paulo? O que você está achando? Eu imagino Paulo olhando para ele, ele dizendo: ah é, Paulo, vem cá. Acabou de ser apedrejado, te chicotearam, te feriram, te caluniaram, disseram coisas que você não merecia ouvir, se levantaram contra você, tomaram o que era seu, há muito tempo não te deixam ter paz, não te deixam caminhar com leveza. Ah é? Então escuta, olha o que está te esperando aqui em cima. Rabandarassui, Rebica Mandaragai. Você imagina os olhos de Paulo brilhando e vendo tudo aquilo. E aí, Paulo: Senhor, me manda lá para baixo que eu vou entrar na cidade de novo.
Não está com medo, Paulo? Não, me manda lá para baixo que eu vou entrar de novo, porque se é para vir para cá, eu aceito ser chicoteado, eu aceito ser apedrejado, eu aceito que o fofoqueiro se levante, que o caluniador tente minar a minha fé, eu aceito, pode vir o que vier, ainda que me tomem as coisas nessa terra, eu quero ver quem será capaz de rasgar o meu passaporte, que já está carimbado para o céu. Porque quando Paulo, ele se levanta, ele volta para a cidade pregar. E eu aprendo uma coisa: o diabo consegue parar todas as pessoas que condicionam a sua vida com Deus, as coisas da terra. Mas se ele encontrar alguém que tem o seu glória a Deus, o seu aleluia, a sua canção, a sua adoração, o seu louvor, condicionadas às coisas do céu, ele jamais conseguirá parar. Pastor, me prova isso. Te provo. Tem um homem debruçado sobre uma janela, o seu semblante é de tristeza. Por quê? Porque quando ele fecha os seus olhos, ele não escuta mais as vozes dos seus 10 filhos, não lhe sobrou mais nada. Os amigos olham para ele e dizem: certamente você merecia passar por isso, você pecou, tem alguma coisa escondida. Quando ele puxa papo com a sua única companheira de anos, ela olha para ele e diz: não tem mais solução para você, amaldiçoa o seu Deus. E ninguém aqui sabe o que é sofrimento. Você já pegou na alça do caixão de 10 filhos? Você já perdeu tudo, uma fortuna milionária, do dia para a noite? Eu estou falando de alguém que sabe o que era sofrimento. De repente, o diabo está dando gargalhada, olhando para ele e dizendo: acabou. Ele não adora mais a Deus, ele não serve mais, eu consegui destruir ele. Só que no meio das cinzas ele vai se levantar, talvez com os olhos cheios de lágrimas, com a voz embargada, mas ele vai abrir a sua boca e vai dizer: tá bom, Senhor, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem tomou, bendito continuará sendo o seu nome para sempre. Ah é, Jó? Mas e se você não receber tudo de novo? Não tem problema, porque ainda que ele não me justifique nesta terra, eu sei que naquele dia ele há de me justificar. Jó está escancarando, dizendo: a minha fidelidade a Deus não estava naquilo que o diabo levou, a minha fidelidade está condicionado à minha salvação, e eu quero ver alguém para me impedir de entrar no céu. Só que quando Paulo volta de lá, Paulo volta com um papo estranho. Por quê, pastor? Porque ele volta dizendo o seguinte: não se atentem para as coisas que hoje vocês podem ver, porque essas são passageiras. Mas aquilo que vocês hoje não podem ver, essas são eternas. Paulo volta com um papo de céu. Eu sei que nesta noite muitas pessoas entraram aqui precisando de uma provisão, precisando de um milagre. Eu sei que não está fácil, mas escute: passaporte carimbado é muito melhor do que boleto pago. Pastor, como assim? Tem gente correndo atrás do vento, se preocupando com tantas coisas, mas a tua casa está perecendo. Tem gente amando as coisas dessa terra, desejando prosperar aqui, vencer aqui. Não é errado, mas o teu propósito maior não pode ser esse. Tem muita gente se importando com aquilo que é visível, mas Deus me trouxe aqui essa noite para te sacudir e te fazer lembrar que o propósito maior na tua história não é esse.
não é esse. Nós estamos ouvindo falar de 10 nações que estão se formando, de um desenho descrito pelo Apocalipse, de nações que irão apoiar um líder mundial. Se você buscar, pesquisar nas manchetes recentes, você vai ver que já se fala em inversão magnética da Terra. Nós estamos olhando e já começamos a ser introduzidos em um controle através da pandemia. E virão outras coisas para nos aprofundar nesse controle. Pastor, o que é isso? Já se fala em moeda única na América Latina. Sinais que comprovam o quê? Que você não é daqui. O escritor aos Hebreus, quando ele começa dizendo, ninguém sabe quem escreveu Hebreus, mas se foi Paulo, como muitos cogitam, ele sabia bem do que estava falando, pastor, porque ele vem com um papo estranho dizendo, vocês não são daqui, aqui vocês são só peregrinos. Hoje vocês adoram aqui, mas não adorarão aqui para sempre. Hoje vocês choram aqui, mas não permanecerão chorando aqui para sempre. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas, as coisas estão afunilando e muitos estão perdendo o real propósito. Que propósito? Você não é daqui. Ainda que você não tenha conquistado carro, casa própria, ainda que você olhe e julga não merecer tudo o que você tem vivenciado, escute, aquilo que você não tem de bens material, não conseguirá te segurar aqui. Porque o carro ficará, a casa ficará, mas a essência de um adorador condicionado ao céu será arrancada daqui. Pastor, mas eu sofro tanto, eu queria que Deus me prosperasse aqui. Sabe por que você olha para as coisas que você não tem? Porque você não prestou atenção naquilo que Deus já te deu. Você tem ideia do que Deus colocou dentro de você? Você tem ideia daquilo que Ele entregou para a tua casa? Me fala. Um dia Ele te disse, crê em mim e será salvo, tu e a tua casa. Ele te entregou coisas preciosas, e essas têm valor. Pastor, mas mesmo assim eu continuo acreditando que eu não tenho nada. Pois bem, eu quero te contar uma historinha. Um dia uma mulher muito rica, ela chegou na frente do espelho e encontrou um caroço. Correu para o médico, tinha dinheiro, tinha convênio, poderia pagar o melhor tratamento. O médico olhou para ela e disse, você está com um câncer terminal. Ela voltou para casa, assustada, chegou em casa chorando, desesperada. Ouviu do médico que já não tinha mais jeito, voltou para casa para morrer com a família. Ela tinha tudo que os homens admiram na terra, mas dentro dela não existia a essência do céu. Do outro lado, a Mariazinha encontra o mesmo caroço, corre para o médico, ouve do médico o seguinte, o teu câncer é terminal, não tem o que fazer, não tem jeito. Ela volta para casa depressa. Quando chega em casa, Mariazinha tem 5 filhos, todos dependem dela. Ela coloca um sorriso nos lábios, olha para os filhos e diz, está tudo bem. Eu quero pedir um favor a vocês, não me atrapalhe, mamãe vai entrar no quarto. Ela chega no quartinho simples, chaveia a porta com aramezinho. Ela cai de joelhos, e ela começa a abrir a sua boca, e ela diz, papai, o médico disse que para mim já não tem mais jeito. Eu não tenho condições financeiras para mover as coisas aqui na terra. Mas papai,
a minha casa não é aqui. E eu sei que o recurso que na terra não tem à minha disposição, na minha casa não falta. Eu imagino o céu ouvindo a oração de Mariazinha. Eu imagino os anjos se movimentando. Por quê? Porque ela não tinha o nome na terra, ela não tinha o que os homens admiravam na terra, mas ela tinha o joelho marcado pela oração, e quando ela abria a sua boca, o céu sabia quem ela era. Deus te entregou algo poderoso. Tem gente aqui reclamando de barriga cheia. Deus está lhe dizendo: ei, eu te entreguei algo tão grande. Você não é daqui. Fala para quem está do seu lado: você não é daqui. Você não vai ficar aqui para sempre. Tem tanta gente chorando por tantas coisas, mas há quanto tempo você não chora pela sua salvação? Há quanto tempo você não se preocupa com isso? Há quanto tempo você não busca o que é verdadeiro? Pastor, mas eu quero prosperar, hein? Hoje pode ser o último dia dessa igreja adorando na terra. Hoje pode ser o seu último dia aqui. Não vai dar tempo para nada. Mas passaporte carimbado não permanecerá aqui, porque está chegando o dia. Escute o que eu estou profetizando. Está chegando o dia que relâmpagos cruzarão esses céus. O som da trombeta vai ecoar, vai ecoar. Tem um povo considerado doido, maluco, que vai ser arrancado daqui. Não é historinha para criança dormir, não é invenção humana. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não importa o que você conquistou de bens materiais até aqui, não é essa a essência, não é isso que importa. O que importa, querido, é a tua adoração sincera, a sua entrega verdadeira. Não adianta ter dinheiro no bolso e intimidade vazia, busca vazia, passaporte rasgado. Jesus está lhe dizendo: ei, querido, Rabandorossui, ainda que ninguém te valorize nessa terra, ainda que você não tenha influência, ainda que os poderosos não apertem a sua mão, não se preocupa, porque o céu sabe quem você é. Fala para quem está do seu lado: coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa, chacoalha essa pessoa aí, vai, coloca essa pessoa dentro do culto, diga para ela: ei, está chegando o dia, está chegando o dia de voltar para casa. Nós não vamos ficar aqui, não vamos. Rabandorossui. Tem gente que já está sentindo sinais, tem gente que já está sendo despertado para as notícias, e nas entrelinhas tem uma voz poderosa dizendo: ei, os sinais já estão acontecendo. Que sinais? O dia de voltar para casa está chegando. O dia de voltar para casa está chegando. Vai valer a pena cada entrega, vai valer a pena cada renúncia, vai valer a pena. Quem deseja o céu, querido, não vai ficar bicudo, não vai tirar a mão de realizar aquilo que Deus quer, porque alguém se levantou, porque alguém bateu, porque alguém tomou. Não. Quem deseja o céu, entende que o dia de voltar para casa está chegando. Olha para as adversidades, olha para o que estão dizendo e declara: pode bater que eu aguento, pode caluniar que eu suporto, pode se levantar que não tem problema, porque a minha prioridade, o meu propósito é o céu, é o céu. Tem gente que gosta de aparecer para o homem,
tenho que ser reconhecido, tenho que ser aplaudido, tenho que ter um nome, eles têm que me respeitar. Mas adorador não condiciona a sua adoração a isso. Adorador entra na igreja dizendo: se não falar comigo não tem problema, a conexão aqui está ligada, está direto. Se não me cumprimentar não faz mal. Eu não entrei aqui por causa do homem, eu entrei aqui para adorar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Tem algum adorador desse nível aqui? Tem algum adorador com uma estrutura imparável aqui? Pastor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Eu saí de casa numa luta tremenda. Eu sei, mas a tua estrutura é diferente. Pastor, como o Senhor sabe? Porque mesmo faltando tudo que está faltando, ó sua mão se levantando para adorar. Mesmo ninguém te dando credibilidade, mesmo ninguém te ajudando, te estendendo a mão, ó o seu grito de aleluia subindo. Ó o teu coração ardendo em fogo. Pastor, o que é isso? É a igreja declarando para o mundo: pode tomar, pode levar, pode bater, não me importa, a minha adoração não vai deixar de subir. Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão direita. Há um renovo que não vem de qualquer lugar, não vem da onde? Vem da tua casa. Tem uma paz que excede todo entendimento, que está vindo da tua casa para a terra. O céu, um pedacinho da tua casa, está se manifestando aqui nessa noite, e Ele está lhe dizendo: eu te tomo pela mão direita, sou eu quem te sustento. Vai chegar até o final, vai continuar marchando. Profetiza sobre a vida de alguém aí, vai. Rabandorossui, fala para esta pessoa: você não vai parar. Não importa o que estão dizendo, continua adorando, continua adorando, continua adorando. Rabandurassui, há uma unção que vai envolver algumas pessoas aqui nesta noite. Deus vai te fazer voltar a desejar o céu. A partir de hoje, quem estava desistindo vai começar a marchar com tanta autoridade. Alguém vai te dizer: ei, mas você ainda não teve resposta. Não tive resposta, mas o passaporte, ele está carimbado. Paulo era imparável. E aqui eu concluo. Vamos voltar para dentro do templo? Vamos. Quem está lá? Um homem carrancudo. Não quer adorar, não quer cantar, não quer mais nada. 4.000 músicos olhando para ele com cara de bobos. De repente, Deus vai se manifestar para ele dentro do templo. Pastor, o que Deus faz? Deus chega lá, pega ele no colo, faz um cafuné na cabeça dele e diz: calma, que eu vou te dar cavalo de raça, carroça do ano. Eu vou te fazer ter muitas casas. Não se preocupa, você é o meu adorador, eu te conheço. Você adora, rege 4.000 músicos, você tem cargo, você é importante. Eu vou fazer por você, não se preocupa. Pastor, é isso que Deus faz? Não! Só Deus sabe como tratar com corações endurecidos. Deus chega para ele mostrando o inferno. Porque não existe nenhum homem que depois de ver o inferno conseguirá permanecer o mesmo. Deus se manifesta mostrando o inferno e diz: está querendo ser como os ímpios? Está querendo ter o que eles têm? Então se prepara, olha para onde eles vão. Você consegue ver Asaf procurando a sua harpa? Já está com a harpa na mão. Ah, se o ímpio tivesse o que você tem. Ah, se o teu vizinho, que sai de férias com a família, que tem dinheiro para bancar o que quiser, tivesse um pouquinho daquilo que queima aí dentro de você.
Asaf, pega a sua harpa, rapaz, porque o teu passaporte está carimbado, e eu não vou deixar você ir para lá. Só que do mesmo jeito que Deus mostra o inferno, eu creio num Deus que exorta, mas também levanta. Eu acredito que Deus, pastor Joelson, vai deixar ele provar um pouquinho do céu. Pastor, mas a Bíblia não diz isso. Não diz, mas escute. Quando Deus mostra o inferno, olha o que Asaf vai dizer: quando o meu coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Sabe o que Asaf está falando? Ainda que eu não tenha o que o ímpio tem, eu tenho um lugar preparado para ir. Ainda que eu não viva as riquezas que hoje eles têm ao alcance das mãos, não importa, eu sei que naquele dia, aquele que me chamou, aquele que me levantou, aquele que preservou a minha integridade física, emocional, aquele que me sustentou até aqui, ele me receberá na glória. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, fala para ele: Senhor, me perdoa. Fala para ele: Senhor, me perdoa. Eu achava que tinha razão. Senhor, só porque me caluniaram, só porque eu perdi aquilo que eu amava, só porque a minha condição financeira mudou. Fala para ele: eu achava que eu tinha razão. Eu olhei para aquilo que eu não tinha e tirei os olhos daquilo que o Senhor me deu. Fala para ele: Senhor, se o Senhor voltar hoje, não me deixa aqui. Vai mais fundo, vai mais fundo. Fala para ele: se o Senhor voltar hoje, não deixa os meus filhos aqui. Há quanto tempo você não ora, não jejua pela salvação das pessoas que você ama? Você batalha para conquistar tanta coisa, mas o mais importante você tem deixado de lado. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para profetizar sobre a sua vida e para lhe dizer que 2023 será conhecido como o ano do propósito da salvação da tua casa. Ele não vai deixar a sua família aqui. O teu filho hoje pode ser um viciado, o teu esposo hoje pode ser um desviado, a tua esposa hoje pode não querer compromisso com Deus, mas antes da trombeta soar, da igreja subir para encontrar com Ele nos ares, eu profetizo que Ele vai visitar o teu filho, a tua filha, a tua família, e a tua casa vai morar no céu.